Muito obrigado, professor Muniz. Passo a palavra agora para o professor Lahan Mendes de Barros para os seus comentários. Bom, uma primeira palavra de agradecimento ao professor Eduardo, professora Cristina, enfim, aos organizadores pelo convite para participar dessa mesa e manifestar minha alegria por poder aqui escutar e dialogar com o professor Muniz Sodré, também aqui em parceria com o professor Marcelo Bulhões. Vou pegar outro aqui. A minha fala não será muito extensa, e sempre que a gente tem que comentar um texto do qual a gente não toma um contato preliminar, né, a gente fica ali naquele exercício de imaginação sobre por onde é que o conferencista vai trilhar, né, o seu discurso, a sua reflexão. Ainda no aeroporto, ao encontrar com o professor Muniz Sodré, ele me deu lá uma dica: olha, eu vou trabalhar por dois caminhos, né? Eu vou pensar primeiro sobre como detectar na comunicação a presença de uma linguagem ou de uma vertente literária. Ele começa hoje aqui a fala nessa perspectiva, mas eu vou enfatizar, trabalhando a questão da presença da literatura, né, no discurso jornalístico, especialmente no discurso comunicacional. E, mesmo assim, ainda eu fiquei num exercício de imaginação. E eu vou fazer esta minha intervenção justamente nessa perspectiva da imaginação. Eu tomei antes alguns apontamentos a partir de um livro publicado por Luiz Costa Lima, ainda em 1979, e depois publicado numa segunda edição em 2002, que se chama A Literatura e o Leitor, Textos de Estética de Recepção. Porque esse livro que o professor Luiz Costa Lima traz, alguns artigos, alguns textos da Escola de Constança, aquele grupo de pensadores alemães que entre os anos 60, 70 do século passado propuseram uma estética da recepção, numa perspectiva de resgatar a figura do leitor nos estudos de literatura. De certa maneira, se articulavam nas minhas imaginações, nesses exercícios de uma interpretação que antecede o próprio discurso, em algo que me inquietava quando a gente pensa aqui na realização do CELACOM, que propõe, então, o pensamento comunicacional latino-americano através da literatura. Pois bem, destes textos de Hans Diels, Wolfgang Iser e outros autores, eu procurei, então, preparar algum tipo de repertório de elementos que me pudessem antecipar, né, nesse exercício de imaginação, o que é que o professor Muniz Sodré nos provocaria, e depois tomei apontamentos aqui durante a fala dele que eu gostaria então de fazer esse exercício. Enfim, nessa minha breve intervenção eu gostaria de trazer essa ideia de que na literatura ou mesmo na comunicação a presença do leitor, a presença do receptor é algo imprescindível. Enfim, não há literatura sem leitor, não há comunicação sem o receptor, e nessa perspectiva eu gostaria então de pensar um pouquinho aqui a comunicação e a literatura, num certo diálogo com o professor Muniz Sodré, como experiência estética. Em determinado momento ele falou que o texto se oferece a uma contemplação estética. O texto jornalístico, sobretudo quando ele ganha esse sentido até ficcional, quando ele se aproxima da literatura, ele se oferece a uma contemplação estética. Logo no início da fala dele, ele cita Valnice Nogueira Galvão, fala assim: a literatura é fruto de imaginação e ela está presente no campo da comunicação. Pois bem, eu então gostaria de pensar a questão da recepção e da leitura como experiência. E aqui falo na perspectiva mesmo de um pragmatismo de John Dewey, como é que
se dá esse processo de experimentação. E esse processo de experimentação justamente passa por esse campo, então, do imaginário e da imaginação com os quais o leitor, o receptor, lida com os discursos literários, jornalísticos, e, ao lidar com esses discursos, ele produz sentidos. E essa produção de sentidos, então, se desloca do objeto estético para um campo da percepção estética. E aqui eu faço também uma referência a Michel Dufresne, quando, em Fenomenologia da Experiência Estética, ele, então, discute essa dimensão, onde é que está, afinal, o sentido, sobretudo quando o sentido dos discursos são também marcados por essa possibilidade, como disse o professor Muniz Sodré, de uma contemplação estética. Essa contemplação estética também, portanto, nos abre a possibilidade para revalorizar a figura desse leitor, desse receptor. Mas quando a gente traz a figura do receptor, quando a gente traz a figura do leitor, no contexto tanto da fruição dos produtos jornalísticos quanto dos produtos literários, eu creio que a gente tem aqui algumas possibilidades de debate que certamente em alguns GTs, em outros momentos de debate deste colóquio, os pesquisadores e pesquisadoras estarão às voltas com essas questões. Ao pensar essa dimensão também dita pelo nosso conferencista das polissemias nos processos de interpretação dos discursos, eu creio que a gente, então, é desafiado a pensar onde é que está a condição desse receptor, desse leitor. Como pensar em participação, em competências de um leitor num exercício interpretativo, quando eu reconheço que vivemos num continente de iletrados, quando pensamos em América Latina. Às vezes até de alfabetizados, mas com uma dificuldade muito grande de fazer daquele texto uma nova poética. Porque quando os autores da estética da recepção trabalham o processo de produção de sentidos, eles insistem com a ideia que essa experiência estética, que é o processo de recepção, acaba, por fim, se convertendo numa experiência poética, porque ela se torna um novo discurso. Justamente porque ela passa por esse campo do imaginário, pelas possibilidades de interpretação. Mas eu fico a pensar, ainda na chegada, conversava com a professora Tânia sobre, que tem todo um trabalho bonito, as jornadas de literatura e o problema dos iletrados. Mesmo quando nós, que estamos na universidade, trabalhamos com os alunos e a dificuldade de lidar com os textos. Quando terminamos um curso universitário com quase nada na estante, talvez com um punhado de xerox, não sei, ou de textos fragmentados, e não com livros que nós montamos um repertório básico, enfim. Fica aqui, então, algumas provocações. Para pensar, então, a literatura e o leitor, o jornalismo e o receptor, eu creio que nós, comunicadores, comunicadoras, ou mais, nós, comunicólogos, comunicólogas, precisamos, então, compreender ou nos dar ao desafio de entender onde é que está o lugar desse leitor que vai produzir esse sentido a partir de exercícios de imaginação. E aí, claro, como é que nós formamos jornalistas e comunicadores, publicitários, radialistas, etc., que aprendem a falar, a construir um bom discurso a partir desta ou daquele manual, daquela cartilha, mas pouco compreendem o que está do lado de lá e como é que aquele discurso vai ser interpretado. A formação do comunicador, na contemporaneidade, no Brasil em especial, tem se dado cada vez mais em uma perspectiva profissionalizante, numa fragmentação de nichos, justamente num tempo em que vivemos um processo de interconexões, de hibridações, de convergências entre as áreas. Lá estamos nós enfatizando essa dimensão. Se não há tempo nem para discutir o pensar, o que é fazer a comunicação, pensar essa prática, muito menos, talvez, o tempo de pensar nessa dimensão literária dessa prática.
Um segundo aspecto, como é que, então, na América Latina, esses estudos de recepção ainda resistem, né? Essa é uma linha de estudos muito presentes, né? Em toda a América Latina, a partir de vários autores, eu não vou aqui listá-los, mas talvez tenhamos em Martim Barbeiro, um dos autores mais expressivos, ao formular a ideia das mediações e provocar a perspectiva da recepção. Tantos autores no Brasil, nos países hispano-americanos, que trabalham essa perspectiva. Talvez aí tenhamos, então, uma luz, né, para repensar essa dimensão das relações entre a comunicação e a literatura, quando nós reconhecemos que lá na outra ponta tem alguém que vai produzir novas perspectivas, novas interpretações desses discursos com os quais lidamos. Faço aqui, por fim, uma referência, né, a Mário Kaplun, que, mesmo sem um diálogo direto com os autores da Escola de Constância, nos ensinava, já nos anos 70, 80, a pensar que o discurso só toma sentido no momento em que o receptor se apropria dele e produz um novo discurso. E num tempo em que essa ideia das apropriações e mediações se deslocam para um reconhecimento de uma sociedade mediatizada, já presente lá na obra de Muniz Sodré, em Antropológica do Espelho, quando ele fala de um novo bios, né, de um ethos mediatizado, quais são, então, os nossos desafios, comunicadores e comunicadoras, para lidar com essa dimensão da produção de sentidos mais além do frio discurso objetivo da comunicação, de transmitir as informações, e que riqueza podemos aqui, pelo menos, contaminar de uma maneira rica, né, a ideia do fazer comunicativo com o fazer literário. Eu agradeço a oportunidade aqui de dialogar com o professor Muniz Sodré, de ouvi-lo com as suas referências, e depois eu deixo o texto que ganha, a partir desse debate aqui, uma maior complexidade, né? Deixo o texto com a Cristina Gobi para que a gente possa seguir nesse diálogo. Muito obrigado. Sabotagem aí para mim. Por favor, muito bem. Então, professor Marcelo. Claro que eu agradeço a ocasião, colega Maria Cristina Gobi e aos colegas aqui, professores. Bem, claro, eu também não sabia o que o professor Muniz Sodré iria dizer nessa ocasião, e também fiz os meus exercícios de ficção, né, de imaginação. E talvez fale um pouco deles daqui a pouco. Eu até supus que ele fosse trilhar um outro caminho. Mas, antes, eu gostaria de dizer o seguinte, um dos momentos da fala dele me anima bastante, embora ele não tenha dado exatamente uma ênfase a esse momento, que quando ele disse que jornalismo e literatura são coisas muito distintas. Eu trabalho com essa questão, quer dizer, a relação entre jornalismo e literatura há um certo tempo. A minha formação é em letras e eu sou professor de um curso de comunicação, dou aula para alunos de jornalismo. Eu acho, fundamentalmente, que sempre precisamos levar em consideração que falar de jornalismo e literatura é um grande problema, é um grande enrosco, é algo complexo, né? Nós estamos diante de um problema de antemão. Quer dizer, o ponto de partida para pensar essa relação é problemática. Porque, fundamentalmente, a teoria da literatura disse, no século XX, ou buscou dizer, e parece que conquistou algo nessa busca, numa busca empreendida, no início do século XX, buscou dizer que a literatura não era alguma coisa que se confundia com
a filosofia, a literatura não era alguma coisa que se confundia com o pensamento, enfim, sociológico. E a teoria da literatura chegou a dizer que tampouco ela se presta ou se prestaria, ou melhor dizendo, tampouco ela teria como sua tônica ou como a sua ênfase a comunicação. A comunicação é tomada principalmente como informação. Né? A literatura seria um modo especial de lidar com a linguagem. Nesse sentido, se a gente pensar numa literatura, por assim dizer, mais pura, vamos colocar aspas aí, é um pouco perigoso falar nesses termos, mas a literatura no seu poder esteticamente mais elevado, não teria, em termos funcionais, nenhuma serventia. Claro, do ponto de uma vez inserida no âmbito da arte, qual seria, para que servem Shakespeare e Carlos Drummond? Né? Seria a mesma coisa de dizer, para que servem Bach ou Caravaggio, que são artistas, né? Na música e na pintura. Se a literatura se alinha à expressão artística, em termos funcionais, ela não serve a nada e é um universo em si mesmo. Naturalmente, bom, eu já estava dizendo, a questão é complexa, porque aí nós devemos perceber que, por outro lado, a literatura não perde nunca o seu liame com o mundo social e com o seu contexto. Ela goza de uma espécie de autonomia na dependência, ou uma espécie de dependência na autonomia, porque, do ponto de vista estético, ela é a criação de uma linguagem especial. Né? Embora sempre denuncie o contexto em que se manifesta, sempre traz as marcas do contexto em que se manifesta. Mas, quando eu digo que a literatura é esse modo especial de lidar com a linguagem, é bom pensar sempre nessa conquista teórica, ela me parece importante, porque há uma espécie de leviandade, e eu até acho que, às vezes, a área de comunicação é levada por essa espécie de leviandade, por não considerar isso, por não considerar a especialidade da linguagem literária. Imaginemos um texto de Guimarães Rosa. Um texto de Guimarães Rosa tem a sua especialidade nos extratos fônicos e nos jogos verbais que promove. Nesse sentido, Guimarães Rosa é uma espécie de segredo do Brasil. Traduzir Guimarães Rosa, a gente até poderia dizer, traduzir um texto literário implicaria perder a própria literatura. Na tradução, o que se perde é a literatura. Exatamente porque, evidentemente, claro, se a tradução não consegue realizar na língua para a qual se destina correlativos estéticos à da língua natural, da língua original, nós temos uma extraordinária perda. E, curiosamente, Guimarães Rosa foi traduzido para o alemão, e ele mesmo, Rosa, dialogava com seus tradutores. Bom, eu estou dizendo isso porque me parece que esse é um ponto fundamental, a partir do qual nós temos que pensar sempre as relações entre jornalismo e literatura. E essas relações são históricas, são permanentes, são atuais. O Muniz Sodré citou alguns exemplos, de João do Rio a Joel Silveira, de João Antônio a, enfim, autores, a Fernando Moraes e tantos outros, e os americanos. Mas me parece ainda que a área de comunicação precisa, sobretudo os nossos alunos de jornalismo, levar em consideração esse extraordinário abismo e, a partir daí, flagrar essas relações complexas entre o literário e o jornalístico. E essas relações existem, porque, evidentemente, o universo das linguagens é um universo de franca, eu diria, de franca simbiose, uma espécie de promiscuidade, de atrações recíprocas e de atrações
naturalmente complexas. Mas, ao lado disso, e é claro que eu estou sublinhando a fala do Muniz Sodré quando diz que literatura não é jornalismo, embora a própria fala dele reconheça flagrantes dessas aproximações, dessas relações. Ao lado disso, eu gostaria de comentar, quer dizer, agora eu vou dizer o que eu tinha imaginado que poderia ser tematizado também nessa dobradinha literatura e comunicação, mas muito brevemente. Eu acho que haveria, basicamente, eu fiquei imaginando 3 modos de... Bom, aí eu pensaria no campo vasto da comunicação e das mídias de modo geral. 3 modos de pensar a relação entre o midiático e o literário. O primeiro modo, e a gente poderia até identificar isso, a literatura utiliza o campo midiático como uma espécie de tema. E não raramente, bom, eu me reportaria à literatura brasileira, não raramente o universo midiático é tratado de maneira condenatória. Ou, sobretudo, no início do século XX, mas mais do século XIX, é curioso ver o seguinte, é curioso ver um romance como Casa de Pensão, do Aloísio, que é uma grande visão desalentadora, visão desalentada, né, do universo jornalístico. Recordações do escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, também é uma grande cacetada no jornalismo. No século XX, o Nelson Rodrigues, com o texto O Beijo no Asfalto, também é uma grande visão crítica do universo das mídias, inclusive do próprio jornalismo. E o João Antônio tem um conto chamado Abraçado ao Meu Rancor, né, que é uma grande reflexão também desalentada sobre o universo midiático jornalístico. Esse seria o primeiro modo. Um segundo modo, muito brevemente, também a gente poderia avançar, mas é só uma provocação, seria quando a literatura busca certos correlativos ou algumas similitudes com o universo midiático, né, ou com os expedientes das mídias de massa. Nesse caso, o midiático não seria um tema, mas a literatura, o verbal, encontraria espécies de correlativos aos procedimentos ou aos códigos das mídias. Isso é muito forte na modernidade. Né? Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, constrói-se com uma linguagem, por assim dizer, cinematográfico, jornalístico, fragmentária, evidentemente tem a ver com o contexto da modernidade no início do século XX. Eu penso num autor mais contemporâneo, como Valêncio Xavier, cuja obra também é uma... Bom, aí há mais, aí é uma espécie de diálogo com a linguagem cinematográfica, a fotografia, mas muitas vezes a própria linguagem verbal busca expedientes mimetizando as avessas ou parodiando o universo das mídias, e, nesse caso, a expressão jornalística. E o terceiro modo, que me parece que se coloca no horizonte ainda que está sendo desbravado, quer dizer, muito contemporâneo, diz respeito a uma franca associação entre a dimensão sensível, ou seja, digamos assim, técnica do campo midiático e a forma literária. Ou seja, o hipertexto, o texto sendo escrito, quer dizer, aí evidentemente não se escreve mais literatura em livro, nessa mídia livro, e se escreve texto no computador utilizando os expedientes e as graças que podem tornar o sonho de Mallarmé de construir um livro, que é uma combinatória de vários livros, no interior dessas graças tecnológicas. Eu tinha imaginado que esses caminhos poderiam ser trilhados. Naturalmente, Muniz Sodré foi por outro caminho, e eu pego a fala dele, sublinhando aquele trecho, que enfatiza, nesse caso, enfatizando, do meu lado, que a avaliação das relações entre jornalismo e literatura é bastante complexa e, às vezes, me parece que a área de comunicação sofre de uma espécie de doença
novidadeira, uma espécie de neopatia, né? Uma vez eu conversava com a professora Cremilda numa ocasião informal, e esse termo veio dela, eu devolvo para ela, uma espécie de neopatia, de doença do novo, de achar que, por exemplo, estamos vivendo a relação entre jornalismo e literatura agora, em 2012, em 2010, no final do século XX, início do século XXI. E, evidentemente, isso não significa dizer uma espécie de resgate saudosista do passado, mas, muitas vezes, a área de comunicação perde. Por não conhecer João do Rio, por exemplo, não é? Exatamente porque talvez os nossos alunos digam, não, mas por que eu vou ler um autor de 1905? Por não conhecer isso, tem uma visão não raramente ingênua ou esvaziada ou fraca da complexidade que envolve a relação entre o literário e o jornalístico. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Retorno a palavra ao professor Muniz para os seus comentários. Foram diferentes as duas abordagens, os comentários. Eu queria, na verdade, justificar um pouco esse caminho que eu tomei aqui. Falar primeiro da presença do ficcional no teórico e depois da relação dessa prática comunicativa, que é o jornalismo, com o literário. Mas eu queria... Por que esse tema eu acho oportuno? E que nós estamos num momento de mutações. Primeiro, o jornalismo está conhecendo uma certa crise, desaparecimento de jornais se transferindo para a internet, onde a ficção, nos blogs, é abundante, é frequente, onde também não sabemos se a informação que ali circula tem alguma correspondência com o real, os mecanismos de credibilidade são fracos. Quanto mais se fala, se produz, menos se sabe efetivamente o que está falando, porque a própria fala pode virar uma metástase, si mesmo. O que eu queria mostrar é que a ficção, na verdade, mais hoje, talvez, com as tecnologias, mais do que no passado, é uma maneira de conhecer o real, de produzir e conhecer o real. A fala, ao mesmo tempo, ela é constatativa, no sentido de que ela fala do mundo, e, ao mesmo tempo, é performativa, no sentido de que ela constrói uma realidade. Ora, e que essa fala é poderosa para vermos o real, e muitas vezes melhor do que o discurso argumentativo. Eu cito, por exemplo, fazer uma pequena, mostrar que uma ficção, num caso, é muito melhor do que o conteúdo antropológico, etnológico de alguma coisa. Não sei se já ouviram falar, nos anos 30, aqui no Brasil, chegou um alemão chamado Kurt, que depois tomou o nome de Kurt Nemandaju, que era um bom etnologista, um etnógrafo, que viveu a vida inteira entre os índios, Crinacórias, Apinaé, é difícil saber que ele vivia entre tribos. E era um homem muito dotado, as monografias deles indígenas, as etnografias dele estão no Museu Nacional, e muito antropólogo brasileiro se vale dessas etnografias também, embora não citem muito. O Kurt Nemandaju se casou com a filha do cacique e morou o tempo inteiro entre os índios. A vida, um dia ele desaparece, é um grande enigma, e hoje se sabe que o Kurt Nemandaju, ninguém conhece as monografias, mas um dia se sabe que o Kurt Nemandaju, na verdade, foi morto pelos indígenas e depois devorado, ritualmente. Qual a história e por quê? Aí, há uma neoficção, você não sabe por quê. Então, os relatos... Então, me diz Roberto da Mata, ele esbofeteou a mulher, que era a filha do cacique, na frente dos índios, não se faz. Os índios fizeram um círculo, tabaçaram ele, né, depois comeram, ritualmente, porque tinham muito respeito por ele. E são várias as versões da morte de Kurt Nemandaju. Eu, citando essa história, porque a ficção que você pode fazer sobre Kurt Nemandaju, se você fosse jornalista ou historiador, uma peça, é muito mais interessante, possivelmente, que qualquer etnografia argumentativa ou conceitual que o Kurt Nemandaju tem escrito. Quer dizer, ele próprio, com a vida dele e as circunstâncias da morte dele, fornece um retrato fantástico da relação do Brasil com o exterior. Quer dizer, aquele sujeito que chega é um grande etnógrafo, vive com os índios
e é abatido pelos índios devorados por ele. Essa história em si mesmo, que se conhece mal, é mais pregnante do que qualquer coisa que ele tenha dito em termos de esmiuçamento das relações numa tribo. Ora, e nós vemos, nesse momento, a chegada dessa ficção com força, à medida que o jornalismo talvez se esmaeça um pouco, na teoria. Por exemplo, o Richard Sennett, um dos melhores sociólogos americanos no momento, é um contador de histórias, mas ele assume a corrosão do caráter, o declínio do homem americano, o livro dele sobre o respeito, ele conta o tempo inteiro a vida dele. E nós ficamos sabendo da realidade americana através dali. Clifford Geertz, um antropólogo, conta histórias. As histórias estão contando. Os jornalistas de jornais de qualidade estão fazendo sociologia jornalística. Por exemplo, Le Monde Diplomatique é o discurso da sociologia assumido pelo jornalismo. Então, nós estamos vendo um momento de nomadismo ou de migração do discurso da ficção para áreas conceituais e o discurso conceitual para a área jornalística. Portanto, fica difícil nesse momento, daí a oportunidade desse encontro, é realmente um tema quente, eu diria, mostrar os limites da comunicação, e até onde vai a comunicação, até onde vai a literatura. E por que esse limite é interessante e é levantado exatamente pela comunicação? Porque até então as ciências sociais se garantem por uma furiosa empiria, né? Furiosamente empíricas, como se o registro factual de dados sobre a realidade não restituísse essa realidade. A economia faz isso, a sociologia faz, a antropologia, e, no entanto, nós progredimos muito pouco sobre o conhecimento da totalidade humana hoje, com o discurso empírico, factual e objetivo das ciências sociais. Eu acho que a comunicação pôs isso em crise. Portanto, o caminho que me parece, só nos estudos de comunicação, é ler muita literatura, fazer os alunos lerem literatura, discutir literatura nos cursos, ver como é que se conceitualiza com literatura também, e relativizar um pouco a chamada objetividade que as ciências sociais dizem nos trazer, porque eu quis mostrar aqui que Durkheim, Weber, Simmel, toda essa gente inventava muito, intuía muito. E essas invenções têm conduzido a consciência intelectual. Marx também inventava muito, né? Ao longo desse tempo, e nós acabamos acreditando, às vezes, demais nessas ficções. E quando repetimos essas ficções hoje, sem contextualizar, sem ver a época e a história, que é uma lição que já Durkheim dava, ele disse: veja o espaço e veja o tempo. Porque só no espaço e no tempo nós podemos produzir alguma verdade. Só pegamos isso no passado, repetimos na universidade, na escola, sem contextualizar, sem narrar, nós estamos acreditando demais em ficções. Era isso que eu queria trazer. Talvez a comunicação seja oportunidade teórica e histórica para examinar essa ficcionalização do mundo que as ciências sociais deram. Era isso. Eu agradeço muito os comentários. Eu sei que o assunto é complexo e eu acho que nesses dias aí o Congresso vai deslindar isso melhor. Infelizmente, nós não vamos poder abrir a perguntas do público devido ao adiantado da hora, né? Estamos limitados pelos outros eventos que compõem essa noite. Então, declaro encerrada essa conferência inicial e volta a palavra lá para o mestre de cerimônias. Dando continuidade à solenidade de hoje, faremos o lançamento de livros de diversos autores que prestigiam o 16º Selacon. Serão lançadas as seguintes publicações: de José Marques de Mello, Elizabeth Gonçalves e José Luiz Bizelli, o livro Comunicação para o Desenvolvimento, Pensamento e Ação, da Cultura Acadêmica, São Paulo. A relação comunicação-desenvolvimento ficou explícita na agenda da primeira Conferência Nacional de Comunicação, realizada no apagar das luzes do governo Lula,
mobilizando as lideranças populares para aprofundar o debate, buscando argumentos capazes de fomentar a participação da sociedade civil nesse processo. De Elizabeth Moraes Gonçalves, o livro Estudos de Comunicação e Linguagem, Múltiplas Experiências, é o resultado do encontro de pesquisadores com interesses comuns. Reunidos no grupo de pesquisa Estudos de Comunicação e Linguagem, o COLING da UMESP, em 2011, pesquisadores de várias universidades trocam experiências em muitos recortes da comunicação, vistos na perspectiva da linguagem e do discurso. O registro dessas experiências em uma publicação valoriza o grupo, revitaliza os encontros científicos e contribui para a construção de um conhecimento sobre a linguagem no contexto da comunicação. De Simval Medina, O Cavaleiro da Terra de Ninguém é um romance biográfico sobre Cristóvão Pereira de Abreu, pioneiro português que desbravou o sul do Brasil na primeira metade do século XVIII. Ele foi o construtor do caminho por terra entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, permitindo o transporte de gado entre as duas províncias. Sua atuação como sertanista, tropeiro e comerciante se estendeu da colônia do Sacramento, hoje no Uruguai, até Minas Gerais, no auge do ciclo do ouro. Ao traçar o perfil desse personagem, o autor pinta um quadro vivo da sociedade brasileira da época. Resultado de minuciosa pesquisa, este livro é uma biografia romanceada na qual Simval Medina reconstrói a trajetória do fidalgo português que cruzou o oceano para tornar-se um dos personagens mais importantes da nossa história. De Mauro Souza Ventura, pela Cultura Acadêmica, o livro Processos Midiáticos e Produção de Sentido, constituída por um conjunto de artigos de docentes da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp e de outras instituições de ensino superior. Esta obra tem como ponto de convergência a análise da mídia. Organizada pelo professor Dr. Mauro de Souza Ventura, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp, o livro busca compreender as dimensões socioculturais e de produção de sentido nos processos de elaboração, veiculação e recepção da comunicação midiática. Os aspectos abordados são diversos, mas os artigos podem ser reunidos em torno de 3 eixos: questões teórico-metodológicas, análises específicas de notícias e estudos sobre algumas especializações da comunicação da mídia. As análises transitam por temas como as ambivalências da chamada teoria da comunicação, o papel de storytellers dos jornalistas em sua produção na web, uma comparação das coberturas no caso da estudante Geise Arruda, feitas pelos jornais Folha e Estadão, e o jornalismo científico na imprensa brasileira, entre outros temas. De Maria Cristina Gobi e Osvaldo Moraes, o livro Televisão Digital na América Latina, Avanços e Perspectivas. Traz uma série de desafios sobre a produção em televisão digital realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Televisão Digital da Unesp Campus de Bauru. Informação e conhecimento, evidenciando como as tecnologias digitais e os processos comunicativos dialogam, mas sem perder de foco os espaços de interação e de integração com o principal elo da cadeia comunicativa, que é o receptor da informação. De Danilo Rothberg, Cultura Acadêmica, Políticas e Gestão da Comunicação no Brasil Contemporâneo, pela editora Unesp, Jornalismo Público. O livro Políticas e Gestão da Comunicação no Brasil Contemporâneo, de Danilo Rothberg, edição digital da Cultura Acadêmica de 2011, reúne artigos de docentes e pesquisadores de pós-graduação das áreas de ciências humanas e sociais que buscam esclarecer ações que envolvem a comunicação desenvolvida por atores sociais a fim de ampliar os espaços democráticos. No livro Jornalismo Público, lançado pela editora Unesp em 2011, a implantação de um sistema público de comunicação no Brasil é o principal tema, avaliando a viabilidade deste modelo e discutindo a própria conjuntura do jornalismo no país. O autor Danilo Rothberg investiga, antes de tudo, a mais destacada experiência do gênero existente no mundo, a rede britânica BBC, com mais de 8 décadas de atuação, apresentando um estudo de caso sobre uma cobertura política realizada pela emissora. As revistas. Revista Comunicação e Sociedade, número 57, ano 33, São Bernardo do Campo, lançado pela Metodista em 2012. Revista Comunicação Midiática, volume 7, número 1, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, Unesp. A revista Comunicação Midiática
Exatamente. A Casas de Viagem, o lançamento da professora Cremida de Araújo Medina, Casas de Viagem de Bem com a Vida ou Afetos do Mundo. Chega um tempo em que salvar memórias dá novos sentidos ao presente e acalma a ansiedade quanto ao futuro. A longa viagem a caminho do hemisfério sul ultrapassa o mapa e se fixa em casas e afetos. Cremilda Medina elegeu pontos luminosos de um itinerário que se inicia em Portugal, continua no Rio Grande do Sul e aporta em São Paulo. No diário de bordo, em meio à luta cotidiana, a escrita segue o fluxo de constantes âncoras afetivas. Alguns autores dos livros já citados estão presentes no momento e suas obras estarão expostas no hall da entrada da Fundeb. Durante o lançamento será servido um coquetel aos presentes. Lembramos a programação de quinta-feira, 9 de agosto, do 16º Selacom em Bauru, na Sala 1, próximo à biblioteca. 9 da manhã, painel sobre o ícone temático, com a presença dos expositores Marcelo Fernandes e Raquel Escobar, do Equador. Às 7 da noite, o pensamento comunicacional latino-americano no século XXI, revisão da literatura, será o tema da mesa redonda, com a presença dos expositores Francisco Sierra Caballero, da Espanha, e Maria Cristina Gobi, do Brasil. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado.